Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil do Coió para o Mundo, a casa do locutor e a emissora oficial do Ministério Seguir e Adorar em São Gonçalo, Rio de Janeiro, no YouTube. Amém? Internacionalmente laranjal. Meu Deus! Amém? Senhor do céu, eu peço que traz prosperidade, essa bênção, que vai fazer a oração hoje, traga cura, libertação, todos os caminhos, que abençoe ela sempre, aonde ela estiver. Que Deus possa estar assim comigo, com ela, sempre abençoando, ser emocionante, sempre abençoando, Pai. E que Deus faça ela ser cheia de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora está chorando. Aleluia, paz sobre a igreja, amém? Estamos felizes, né, irmãos? Por tudo que Deus já tem feito em nosso meio nesta noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 25, texto que Deus ministrou no meu coração. Samuel, capítulo 25, a partir do verso de número 18. Primeiro Samuel, capítulo 25, a partir do verso 18. Aleluia, Pai. Aleluia. Diz assim o texto: Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas pisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passado, e o pôs sobre o jumento. E disse aos seus moços: Ide diante de mim, e eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, que em vão tem guardado tudo quanto este tem no deserto, nada lhe faltou de tudo quanto tem, mas ele me pagou o mal por bem. Assim faça Deus aos seus inimigos de Davi. E outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Amém? Pode se assentar. Aleluia. O texto é bastante conhecido. A Bíblia está falando sobre a história de Abigail. E quando eu orava pelo congresso sobre mulheres conectadas, Deus ele ministrava no meu coração essa mensagem, porque a mulher que ela é conectada com o Senhor, ela tem pressa em fazer a obra. A mulher que ela é conectada com o Senhor, ela é uma mulher que se levanta, ela não aceita permanecer prostrada. No texto que nós lemos, a história vai nos contar que Nabal ele passa um momento da sua vida em que ele precisa ir para o deserto. Quando Nabal ele sente a necessidade, ele precisa passar pelo deserto, a Bíblia vai dizer que Davi está no deserto com seus 600 homens. Quando Davi está no deserto com seus 600 homens, os pastores de Nabal estão saindo do deserto juntamente com as suas ovelhas e com as suas jumentas para poder pastorear. Só que a história vai dizer que naquela época era muito perigoso,
Os tosqueadores, os ladrões, eles costumavam se aproveitar dessa oportunidade em que os pastores estavam pastoreando as ovelhas para poder roubar as ovelhas dos pastores. O texto vai dizer que nesse momento que os pastores de Nabal, eles estão no campo pastoreando Davi, ele vai pegar os seus 600 homens e vai fazer como se fossem muros ao redor de Nabal. A Bíblia vai dizer que Davi não permite com que toquem naquilo que pertencia a Nabal. A história vai dizer que em tempo que os pastores de Nabal estiveram no deserto, de nada eles tiveram falta, porque em tudo Davi lhe ajudou. O tempo vai passar e agora quem está passando pelo deserto é Davi, porque Davi agora está fugindo da ilha de Saul e Davi ele precisa se esconder. Davi ele está com seus 600 homens no deserto, numa situação difícil. A Bíblia vai dizer que ele agora, depois das lutas e da batalha, os seus homens estão sentindo fome. E ele fica sabendo que na casa de Nabal está acontecendo uma grande festa. Nabal ele era um homem que ele tinha uma condição financeira muito boa. A festa que está acontecendo não era uma festa comum, era uma festa onde havia muita prosperidade de comida. Davi, sabendo agora da festa, vai falar para os seus homens: olha, vai algum dos meus homens até a casa de Nabal, explica a Nabal o que está acontecendo e pede para que ele mande alimento, para que alimente a mim e alimente também a vocês. Os homens de Deus, os homens de Davi vão sair e vão agora até a casa de Nabal. Quando chega dentro da casa de Nabal, está acontecendo uma festa muito grande naquele lugar. A história vai dizer que eles chamam a Nabal e falam: olha, Davi mandou que nós viéssemos. Nabal vai virar para os homens de Davi e vai falar: quem é Davi? Quem é Jessé? Ele vai dizer: pensa que eu não sei que Davi está fugindo do rei Saul? Avisa para Davi que eu não vou dar nada, nem para ele e nem para os homens dele. Os homens de Davi agora retornam, e quando eles retornam, eles vão falar para Davi: olha, Nabal se negou a te ajudar. O texto vai dizer que a ira chega sobre a vida de Davi, e Davi vai dizer: eu ajudei a Nabal quando ele precisou, e ele agora paga o bem com o mal. Vamos até a casa de Nabal e eu vou destruir tudo que há naquela casa. Eu não vou deixar nenhum menino vivo. A Bíblia diz que Davi agora está se preparando juntamente com seus homens para poder destruir a casa de Nabal. Quando Abigail, a sua mulher, a mulher de Nabal, chega dentro de casa, os homens de Nabal vão dizer: olha, Davi esteve aqui juntamente com seus homens, e agora mandaram com que matasse tudo que Nabal tinha, porque Nabal, nosso rei, ele se recusou, o nosso chefe, ele se recusou a ajudar Davi. A história, irmãos, vai dizer que agora Abigail, ela vai pegar do melhor que ela tinha, ela vai montar num jumento, ela vai ao encontro de Davi. O que eu acho interessante é que a Bíblia vai dizer que ela tem pressa em se encontrar com o rei. Abigail, ela sabe o que está acontecendo, porque o exército de Davi não era um exército comum. Eles não iriam brigar, irmãos, com alguém comum. Nabal, ele vai fazer pouco caso de Davi, eu creio que é exatamente por isso que a ira de Davi vai aumentar, porque ele vai dizer: quem é Davi? Davi era alguém que já tinha matado o gigante Golias. Davi era alguém a qual seus homens já haviam, irmãos, conquistado territórios. E ele agora está fazendo pouco caso de Davi. Ele agora está perguntando: quem é Davi? Sabe por quê? Porque ele ficou sabendo que Saul havia se levantado contra a vida de Davi. E agora ele está dizendo: o rei é melhor. Ele preferiu fazer aliança com o rei do que fazer aliança com aquele que Deus havia escolhido. E existem pessoas que vão olhar para o teu momento de luta, de adversidade, e vão se levantar contra você, achando que Deus não é contigo, por causa da prova a qual você está passando. Nós temos que ter cuidado com a aliança que fazemos, porque nem tudo, irmãos, que está crescendo se colhe
precisa estar no negócio. Aleluia. Ele vai dizer quem é Davi. É por aí. Porque ele quer fazer pouco caso da história de Davi por causa do momento de adversidade a qual Davi estava passando. E muitas das vezes a pessoa vai olhar para mim e para você e vai julgar a nossa história. Vai julgar aquilo que Deus tem na nossa vida por causa de um momento de luta que a gente passa. Uma vez falaram para mim, você não tem cara de pastora. E eu falei, eu nem sabia que pastor tinha cara. Mas eu falei, respeito a história que eu tenho com Deus, porque eu tenho intimidade com o Senhor. Às vezes as pessoas vão olhar o teu momento e vão julgar o teu momento, mas não conhecem a tua história. Não sabe o que você passou para chegar até onde você chegou. Não sabe como foi a tua luta, não conhece o teu momento de adversidade. Ele não sabia que antes de matar gigante Davi, ele estava no pasto pastoreando ovelha, matando urso, matando leão. Mas ele prefere ficar com alguém que está no trono. E por isso ele se desfaz da história com Davi tinha. A ira de Davi se aplaca. Davi ele se levanta, mas a Bíblia vai dizer que embora Nabal fosse alguém que não tivesse entendimento, que não tivesse consentimento, embora Nabal fosse alguém a qual a Bíblia ela vai dizer que o nome dele simboliza maligno, o texto vai dizer que ele tinha uma mulher que era prudente. Se você parar para ler a história de Nabal, eu não quero frisar nele, mas se você parar para ver a história dele, você vai ver que ele era alguém que bebia. Você vai ver que ele era alguém que fazia coisas erradas, ele era soberbo, ele era arrogante. A única coisa boa que havia sobre a vida de Nabal era Abigail. E o texto vai dizer que quando ela fica sabendo, ela se levanta e ela tem pressa de ir ao encontro com ele. E isso me chamou bastante atenção, porque mulheres conectadas, ela tem pressa de fazer a obra. Ela não ficou parada esperando o problema chegar dentro da tua casa. Ela não ficou parada esperando Davi chegar com seus homens. A Bíblia diz que ela se levantou, ela se apressou e ela foi ao encontro de Davi. Quando ela fica sabendo que a ordem do rei, a ordem de Davi, era que a casa dela viesse a ser destruída, a Bíblia diz que ela se levanta e ela vai ao encontro. Eu fico vendo a Abigail agora dizendo, meu marido, ele faz o que não deveria fazer. O meu marido com o olhar humano não presta. O meu marido com o olhar humano é maligno. O meu marido é arrogante. Mas a minha casa é do Senhor e não vai haver morte dentro da minha casa. A Bíblia diz que ela se levanta e ela diz, não está da maneira que deveria estar, mas morte não vai ter aqui dentro. E Deus nesta noite está levantando mulheres. Louvado seja o nome santo do Senhor, que não vai esperar o problema chegar, que não vai esperar o seu lar se destruir, que não vai esperar a sua família se perder, mas que vai se levantar nesta noite, vai se posicionar para dizer, o meu lar é de Deus, a minha família é do Senhor, e as promessas vão se cumprir. Ela está dizendo, não vai ter morte dentro da minha casa. Alguém podia olhar para ela e dizer, mas o seu marido não age como deveria agir. E ela está dizendo, mas eu vou me levantar por ele. Não vai ter morte dentro da minha casa. Mas o teu filho não está na posição que deveria estar. Mas ela está dizendo, eu vou me levantar e eu vou buscar por ele. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Você e Deus é a maioria. A gente precisa parar de achar que Deus precisa de muita coisa para operar milagre. Às vezes você se sente sozinha, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que você e ele é a maioria. Ei, você não está sozinha, Deus está contigo para te ajudar. O texto de 2 Samuel vai falar de uma mulher que eu gosto bastante, que o texto diz que Davi, ele assume o trono e agora seu filho Absalão se levanta contra a vida dele. Eu acho isso aqui tremendo, porque Davi é um homem de guerra, Davi é um homem de batalha. Davi ele está acostumado a ganhar
questionei bastante com Deus, porque eu falava: Senhor, se o trono foi propósito, se o trono foi promessa, por que Davi agora está abrindo mão daquilo que o Senhor tem para ele? E Deus começou a ministrar o meu coração que quem tem, irmãos, noção do que Deus tem para a vida dele não briga por causa de cargo. Quem sabe o que Deus tem para a vida dele não briga por causa de cadeira. Davi está dizendo: dessa vez eu não vou pelejar, porque o que Deus tem para mim ele vai cumprir. Davi ele se retira, Absalão ele vai morrer. E quando Absalão morre, a Bíblia diz que Davi ele retorna. Davi ele está vindo de uma rebelião que o seu próprio filho havia feito contra a tua vida. Davi ele está tentando se levantar, Davi está tentando se recompor, Davi ele está tentando de novo fortalecer o seu ministério. Quando Davi ele pisa dentro de Jerusalém, ele vai perceber que uma nova rebelião está prestes a acontecer. Seba está no meio do povo, e Seba agora vai observar que existem algumas pessoas que, embora foram receber o rei, ainda estão com dúvida acerca do que o rei está fazendo. Seba agora vai começar a minar no coração daqueles que estão com dúvida, porque dúvida não é de Deus. Dúvida é brecha para que o diabo entre e trabalhe no seu coração. Seba agora ele vai minar e ele vai dizer: olha, o rei não tem parte contigo, porque o rei ele não pelejou, o rei ele não brincou, o rei ele não lutou, o rei abriu mão do trono porque era o filho dele. O rei agora estava passando a mão na cabeça do filho dele, ele não tem parte com vocês. O texto vai dizer que neste momento alguns agora estão divididos. Alguns querem servir ao rei e outros estão com o pé atrás. Quando Davi ele percebe que uma nova rebelião está prestes a acontecer, a ordem de Davi é: mata Seba. Não tem conversa, não tem desenrolo, mata ele, porque ele está dizendo: eu não suporto passar por uma nova rebelião. Eles demoram, os soldados de Davi demoram a executar a ordem que foi dada. Seba, quando ele fica sabendo que ele foi descoberto, a Bíblia vai dizer que Seba foge. Eu acho interessante que Seba não vai fugir para um lugar comum. Seba vai fugir para uma cidade aonde é conhecida, porque dentro daquela cidade, conhecida por nome de Abel, eles se reuniam quando havia guerras, quando havia problemas, e dentro da cidade eles resolviam o problema. Abel era conhecida por causa dos seus muros. Abel é conhecida por ser uma cidade fortificada. E a Bíblia diz que é dentro dessa cidade que Seba se esconde. Quando Davi ele descobre que Seba está dentro da cidade de Abel, os soldados de Davi vão para poder destruir a cidade, derrubar os muros da cidade, invadir a cidade para entrar e matar Seba. O texto vai dizer que agora os soldados de Davi estão do lado de fora, escavando os muros da cidade. E do lado de dentro o povo se encontra com medo. O povo está com medo porque quem está do lado de fora não é um exército comum. Quem está do lado de fora é o exército de Davi. Quem está do lado de fora é aquele exército que tem costume de ganhar a batalha. É aquele exército que é conhecido por não perder a peleja. Do lado de dentro o povo começa a temer, mas a Bíblia diz que uma mulher se levanta. O texto não vai dizer o nome dessa mulher. A Bíblia não vai falar da sua genealogia. A história não vai dizer se ela tinha um cargo ou não, mas a Bíblia vai dizer que ela se coloca de pé. Ela se levanta e do outro lado do muro ela vai gritar e ela vai perguntar: Joabe, quem você pensa que é para destruir uma cidade que é a mãe Israel? Ela vai dizer: eu sou uma das pacíficas, mas a cidade de Abel tem promessa com Deus. Ela está dizendo: quem você pensa que é para destruir uma cidade que tem promessa? A Bíblia vai dizer que Joabe vai dizer: longe de mim fazer tal coisa. Mas Seba se levantou contra a vida do rei e se escondeu dentro da cidade. Ela vai dizer: ainda hoje a cabeça de Seba será jogada para fora do mundo. Eu acho isso aqui bastante interessante, porque a Bíblia não vai falar se ela possuía cargo. O texto não vai dizer se ela tinha algum parente que tinha muita intimidade com Deus.
Mas o texto vai dizer que ela se levanta e ela clama. E o clamor daquela mulher traz livramento para toda uma cidade. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Há poder na tua oração. Jesus está dizendo nesta noite: há poder no teu clamor. Mulheres conectadas, ela não está preocupada com o que está acontecendo do lado de fora. Ela está trazendo à existência a promessa de Deus. Do lado de fora, a Bíblia está dizendo que tem alguém dizendo: eu vou derrubar o muro. Mas do lado de dentro, ela está dizendo: não vai ter destruição, porque a promessa deste lugar. Do lado de fora, o exército está dizendo: não tem mais jeito. Mas do lado de dentro, uma mulher se levantou para dizer: fiel é aquele que fez a promessa. A Bíblia diz que bastou uma mulher se levantar e ela trouxe livramento para toda uma cidade. Deus está dizendo nesta noite: você é o suficiente. Você é o suficiente para Ele realizar aquilo que Ele tem dentro da tua casa. De repente alguém está olhando para o teu filho e está dizendo: não tem mais jeito. De repente alguém está olhando para a tua família e está dizendo: destruição. De repente do lado de fora você está vendo um diabo furioso dizendo: eu vou acabar. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para trazer à tua memória as promessas dele sobre a tua casa. Jesus te trouxe aqui nesta noite para trazer à tua memória as promessas dele sobre a tua vida. O teu Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu. A Bíblia diz que Abigail, ela se levanta, e a atitude dela em se levantar e ir ao encontro do rei vai paralisar todo um exército. Apenas uma mulher, ela vai conseguir paralisar o exército de Davi ao teu favor. Ela não vai olhar como o marido dela estava. Ela não vai olhar para a situação que o marido se encontrava. Ela vai dizer: não vai ter morte dentro da minha casa. Sabe por quê? Porque eu estou disposta a me levantar. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? O que falta para mim, para a tua história mudar, é nós nos posicionarmos. O que falta para as promessas de Deus se cumprir na nossa vida é a gente decidir se colocar de pé. A Bíblia vai dizer que certa feita Jesus, ele está subindo um monte juntamente com seus discípulos, e agora tem um homem leproso observando Jesus de longe, que por causa da sua situação ele não pode ir até Jesus. Se as pessoas, se a multidão que estivesse ao redor de Jesus ouvisse aquele homem, iriam apedrejar aquele homem por causa da sua lepra. Ele de longe ele observa Jesus, e a Bíblia diz que Jesus sobe um monte, aquele homem está observando de longe tudo que é dito. Jesus, ele vai ministrar, e quando Jesus termina de pregar, que Jesus está descendo o monte, aquele mesmo homem leproso não tem mais medo. O texto diz que ele vai ao encontro de Jesus, e quando ele encontra com Jesus, ele vai dizer: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Jesus agora olha para ele e vai falar para ele: quero ser limpo. O que eu acho interessante é que quando Jesus está subindo, ele tem noção da sua condição. Ele observa de longe, porque ele está dizendo: eu não posso me aproximar dele. Mas a Bíblia diz que depois de pregar, quando Jesus desce, aquilo que impedia já não impede mais. Quando ele fala para Jesus: eu quero, se quiseres pode me tornar limpo, eu posso conjecturar que ele está dizendo: Jesus, eu sei que eu sou leproso, mas depois do que eu ouvi falar ao teu respeito, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha história. Ele está dizendo: eu sei da minha condição, mas depois do que eu ouvi falar, eu sei que se quiseres, pode fazer de mim uma pessoa diferente. Aleluia. Era como se ele dissesse para mim, para você nesta noite: eu sei que é traficante, eu sei que é prostituta, eu sei que é viciado, eu sei que é homossexual, mas depois do que foi dito neste lugar, se você crê, Deus, ele tem poder para visitar a tua casa e mudar a história da tua família. Ele está dizendo: eu conheço a minha condição, eu sei da minha lepra, eu sei do meu pecado, mas eu também sei que se o Senhor quiser, ainda hoje a minha história pode
pode ser mudada. Aí Jesus olha para ele e diz para ele: quero ser limpo. Sabe por que a vontade de Jesus sempre foi que eu e você viéssemos estar na presença dele? Jesus não tem prazer no nosso sofrimento. Jesus não tem prazer na nossa angústia. Jesus não tem prazer na nossa dor. Mas muitas das vezes são as nossas dificuldades que vão nos conectar com Deus. Jesus está dizendo nesta noite: tenha pressa em estar na presença dele. Faça como Abigail. O nosso problema é que a gente espera o vento soprar para se posicionar. A gente espera, irmãos, a adversidade chegar para fazer aquilo que Jesus está nos mandando fazer. A Bíblia diz que quando os empregados falaram para ela: olha, Davi esteve aqui, Nabal se recusou a ajudar Davi, Davi vai voltar com o exército dele, vai destruir tudo que há aqui. Ela se levanta e ela diz: antes que o mal chegue dentro da minha casa, eu vou me posicionar. Deus está dizendo nessa noite: mulheres conectadas, elas se posicionam diante de Deus. Mulheres conectadas, elas têm pressa em fazer a obra de Deus. Mulheres conectadas, elas não aceitam morte dentro da tua casa. Mulheres conectadas, elas sabem o poder que tem o teu clamor. Mulheres conectadas, elas têm a noção que o teu clamor tem poder para trazer livramento para toda uma cidade. Deus está dizendo: não precisa de muita coisa. Basta com que nós venhamos nos levantar. Basta com que nós venhamos nos posicionar para vivermos o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Ei, o teu Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Deus está dizendo nesta noite: não espera o vento soprar. Se posiciona, não espera o dia mal chegar. Se posiciona hoje, faz aquilo, irmãos, que você sabe que Deus Ele tem requerido de mim, de você. Ela diz: não vai ter morte, não vai ter luto dentro da minha casa. O que eu acho interessante é que quando Davi ele chega e ele manda os seus homens, Davi ele fica sabendo que é uma festa. E ele vai dizer: pede a Nabal um pedaço de carne para que sustente a mim e a vocês, porque nós estamos no deserto. E o texto vai dizer que quando Abigail fica sabendo que Nabal se recusou, ela vai levar figos, ela vai levar frutas, ela vai levar ovelhas, ela vai levar o que tinha de melhor, porque ela sabia que para acabar com a ira do rei, ela precisava entregar aquilo que ela tinha de melhor. O problema é que nós queremos entrar na presença do rei e entregar para ele qualquer coisa. Ela está dizendo: eu preciso de um milagre, eu não quero morte dentro da minha casa. Ela está dizendo: eu não quero luto dentro da minha casa, eu preciso de um milagre. Para ter milagre, eu preciso dar aquilo que eu tenho de melhor. Tem muita gente que não vive milagre porque não consegue entregar para o rei aquilo que tem de melhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Acha que é suficiente dar da maneira que dá. Acha que basta só andar com uma Bíblia debaixo do braço. Deus está dizendo: quer viver o teu milagre? Apresenta para Ele aquilo que você tem de melhor. Quer viver aquilo, irmãos, que você nunca viveu? Ofereça para Deus aquilo que você nunca deu para Ele. A gente costuma achar que Deus Ele quer sempre qualquer coisa. Não, Deus Ele quer o teu melhor. O clamor daquela mulher, a sabedoria daquela mulher paralisou o exército. A Bíblia vai dizer que aquela cidade, Jabel, que estava sendo cercada, teve livramento, porque uma mulher, ela se levantou e ela clamou pelaquela cidade. Nós vamos ver que mulheres posicionadas mudam a história. Mulheres posicionadas, ela não tem o poder só de mudar a sua vida, ela tem o poder de transformar a sua casa. Ela tem o poder de mudar a tua família. Mulheres posicionadas, elas trazem livramento para o lugar que ela mora.
Bíblia diz que ela se levanta e ela diz: não vai ter destruição, porque essa cidade não é uma cidade qualquer. Alguém podia se levantar e dizer: mas Seta está dentro da cidade. Porque a gente começa a questionar como uma cidade fortificada, como uma cidade de Abel permitiu que Seba entrasse. Porque quando a Bíblia fala sobre muros, a Bíblia está falando sobre oração, ou seja, era alguém que vivia debaixo de oração. Mas ainda assim o inimigo entrou, ainda assim o adversário entrou. Mas ela está dizendo: por um momento o inimigo até conseguiu entrar, mas não vai permanecer, porque é a promessa de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que através da tua posição, o adversário não vai continuar dentro da tua casa, não vai permanecer no meio da tua família. Através da tua posição tem livramento para a tua família, tem livramento para a tua cidade. Deus está dizendo: é noite de se posicionar, é noite de se conectar com Ele e viver aquilo que Ele tem para a tua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade, as escolas vão ver. Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil do Coió para o Mundo, a casa do locutor e a emissora oficial do Ministério Seguir e Adorar em São Gonçalo, Rio de Janeiro, no YouTube.